Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos então falar sobre essa semana, do dia 4 ao dia 10 de maio. É o chamado resumão astrológico da semana, que tradicionalmente eu tenho feito via live lá no Instagram. Mas agora eu quero desenvolver o canal aqui do YouTube e eu estou migrando, os vídeos que eu fazia para lá, aqui para o YouTube. Então, se você me acompanhava lá, lembra de se inscrever aqui, de seguir, colocar no sininho, para receber as mensagens de quando eu colocar atualizações. Inclusive, eu estou testando métodos, estou testando coisas. Talvez essa live vire outra coisa depois. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas vamos lá falar sobre essa semana. Lembrando que o que eu faço aqui, né? Eu pego os aspectos que não são os da Lua, por quê? Porque eles são aspectos que duram mais tempo, eles duram dias, né? Pega ali 3, 4, até 5 dias, dependendo do aspecto, porque os aspectos da Lua, que são aqueles mais rapidinhos, eu falo todos os dias no astral do dia. Então é só por áudio, você pode ouvir o astral do dia, seja aqui no YouTube, também lá no Spotify e também no canal do Telegram. Bom, e aí o que que a gente tem para essa semana, então? A gente começa a semana, dia 4 com Marte fazendo quadratura com Júpiter. Esse aspecto ele vem desde a semana passada. Inclusive, eu falei no astral do dia de hoje que eu acabei me machucando, né? Machuquei a lombar meio que como um reflexo desse aspecto, até porque ele está pegando fortemente a minha Lua. Lembra que a astrologia ela tem que ser colocada no seu mapa astral, né? Você tem que fazer as correlações para poder ter uma visão ali mais assertiva do que está acontecendo. Então o Marte agora, no grau 19 de Áries, está fazendo uma quadratura com a minha Lua no grau 20, 19, 18 de Câncer. Então, assim, tá forte ali essa quadratura e eu senti. Né, senti literalmente no corpo por conta de um exagero, né? Quem quiser saber, ouve lá no astral do dia. E essa é a principal dinâmica aqui da semana. Esse aspecto ele já vem desde o final da semana passada, pegou o fim de semana e vai reverberar aqui pelo menos aqui ó, até o dia 5, né, talvez até o dia 6. Esse aspecto possa estar ativo aí. Na verdade, ele ficou meio que marcado no mapa da lua cheia. Então, para os próximos dias até a lua nova, fiquem atentos aí para não cair nesse problema. E qual que é o problema? A gente tem o planeta que fala da ação, da energia, da libido, da sexualidade, fala também da agressividade, da violência. Na mitologia é o deus da guerra, se desentendendo com Júpiter, que é um planeta que expande, que aumenta as coisas. Então a gente tem aí, sempre quando tem uma quadratura com Júpiter, temos uma tendência a exagerar na energia. Né? Porque Júpiter é chamado de grande benéfico, mas tudo aquilo que é exagerado pode ser ruim. Né? Então uma energia de Marte exagerada pode nos machucar. Uma energia de Marte exagerada pode causar conflitos. Então aqui o que a gente tem que ficar de olho? Temos que ficar presentes, na consciência. Cuidado com pressa. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu me machuquei. Parte do que foi pressa. Cuidado com muita pressa, porque Marte está em Ares, está forte, então tende a ter uma velocidade, tende a ter uma rapidez ali, mas cuidado com a pressa. Se você dirige, cuidado com a velocidade, né? No carro ali, enfim, no que você estiver dirigindo. Se você for fazer alguma coisa, cuidado com exageros em força, então, principalmente para quem treina, para quem faz esporte, esse tipo de coisa, cuidado com exagero ali, né? Pegar mais peso do que consegue, de repente correr demais, enfim, alguma coisa que possa estar exagerando e machucando o corpo. Cuidado nas atitudes ali com as pessoas, né? Em como você lida com as pessoas, porque podemos estar ali um pouco mais, tratando com mais energia, e isso pode ser mal interpretado, até porque a gente já vai ver um outro aspecto aqui que está presente nessa semana e pode complicar um pouco. E cuidado, né? Às vezes a gente tem também um excesso de energia, a gente quer fazer de tudo, quer fazer tudo ali, e não consegue, né? Porque Júpiter às vezes exagera e fala, então você pega um monte de coisa para fazer e não consegue fazer tudo, depois se cansa, se frustra e assim por diante. Como que a gente pode utilizar essa energia no seu positivo? É você saber que tem uma energia ali e saber direcionar essa energia. Gosto muito do exercício físico, principalmente com a consciência. Então, por exemplo, eu sei que nessa semana eu vou treinar com muita presença, muita consciência, mas é necessário você gastar essa energia. Definir metas claras, o que você quer alcançar, o que você quer realizar, e sempre saber que não adianta a gente colocar muita coisa para fazer, porque temos o tio Saturno, né? Ele não está tão presente essa semana, mas o Saturno está sempre no céu, e ele sempre lembra a gente do limite do tempo. Então, tem ali um direcionamento para onde você vai canalizar toda essa energia aqui do Marte com Júpiter. E aí você pode sim utilizar essa energia para algo legal. Claro que, como eu falei, né, se você conhece o seu mapa, veja, no meu caso, eu tenho que ter uma atenção redobrada, porque o Marte faz quadratura com a minha Lua. Então ele tende a exacerbar ainda mais, né, tende a trazer algum conflito aí no meu emocional, né, que até se somatizou no corpo. Então
Se você conhece o seu mapa, muita atenção aí, se você tem algum planeta no meio ali, né, que esteja sentindo essa quadratura direto ali. Aí no dia 5, amanhã, a Lua entra no signo de Capricórnio. A gente começou, né, a semana com a Lua em Sagitário. O que é interessante aqui? A Lua entra em Capricórnio. A gente ainda está, né, com uma Lua cheia. A Lua vai ficar minguante aqui no dia 9, como a gente vai ver. E a Lua em Capricórnio, ela tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com realização. Né? É uma Lua do elemento terra, uma Lua material. E a gente já está com Mercúrio no signo de Touro, que é do elemento terra também. Então significa que a Lua vai fazer um bom aspecto aí com esse Mercúrio. Então é uma energia legal, vou falar sobre isso no astral do dia. O Sol também está em Touro. Então, quando a Lua entra em Capricórnio, a gente recebe uma carga legal do elemento terra, um elemento de praticidade, um elemento de focar nas coisas materiais, resolver trabalho, resolver cuidados do corpo também, né? Tem tudo a ver com o elemento terra. Claro que a lua em Capricórnio não é a lua muito. Ela é uma lua tida como exílio, né? Então não é uma lua ali muito tranquila. É uma lua que tem que tomar cuidado para não trabalhar demais e depois esquecer de outras coisas, né? Porque o Capricórnio ele é muito focado em metas e objetivos. Mas eu achei interessante. Eu achei bem legal aí a Lua tá caindo em Capricórnio, falando ali com Mercúrio em Touro, depois vai falar com o Sol. Temos aí uma semana que pode trazer novamente, né? Começamos com uma energia muito forte aqui, que pode ser canalizada para a realização prática, a realização material. Né? No mesmo dia 5, a gente tem Mercúrio fazendo quadratura com Plutão. Então lembra que isso aqui vai reverberando para a semana, ou seja, já está valendo. Mercúrio que acabou de entrar em Touro em quadratura com Plutão. Primeiro, né, novamente é um aspecto de quadratura que é desafiador, é um atrito entre os planetas. Mercúrio representa a nossa mente, representa a nossa comunicação. Plutão fala das profundezas da alma. Pode falar de traumas, de dores, de questões que estão inconscientes. Fala de intensidade, porque o Júpiter ele aumenta, ele expande, mas o Plutão ele também intensifica, né? Então olha que semana que começa intensa, né? Com coisas aumentando e se intensificando. Então Mercúrio em quadratura com Plutão, primeiro, né? Cuidado com pensamentos obsessivos, né? Talvez alguns pensamentos obscuros, aquele pensamento que não é muito legal, sabe, que fica permeando a sua mente ali. Cuidado, né? Cuidado para não captar pensamentos também não legais do inconsciente coletivo. Estamos ali com Plutão em Aquário, inclusive um Plutão que já está lento, já está estacionando, porque ele vai ficar retrógrado essa semana. Então é uma semana que a gente tem que ter aquela consciência, né? Eu sempre falo isso nos meus atendimentos, da gente ter essa noção do que é nosso e do que não é nosso. Então, por exemplo, às vezes você começa a pensar alguma coisa, começa a modificar ali o seu pensamento e começa a trabalhar suas emoções, você começa a ficar mais para baixo, e será que isso é seu? Né? Ou será que você pegou uma carga ali, ou você assistiu alguma coisa? Porque veja, o astral do planeta está complicado, né? Dependendo do que você estiver acompanhando, é guerra, é corrupção, é problemas, enfim. Então você começa a ter muito contato com isso, isso começa a permear a sua mente e começa a poluir ali o seu emocional. Por isso que eu gosto tanto da meditação. Comenta aqui abaixo se você medita todos os dias. Eu medito todos os dias, consegui minha disciplina aí, tá muito legal. E é o momento que a gente faz aquela higiene mental, né? Aquela higiene do cérebro. A gente respira, né? Entra em contato com a gente mesmo, começa a perceber o que está acontecendo, perceber o que é meu, o que é do outro, o que é do coletivo. Então tome esse cuidado, né? Com Mercúrio ali em quadratura com Plutão. Também, né, a gente pode ter contato aí, pode vir até a nossa mente traumas, dores que estão ali nas profundezas do inconsciente. E tudo bem, se isso vem, é uma possibilidade de cura, é uma possibilidade de trabalhar essa energia, né? E é melhor a gente ver as coisas do que a gente não vê, né? Sei lá, imagina que você tem uma infiltração de esgoto, inclusive, embaixo da sua casa, que você não está vendo ali, né? E aí, de repente, aquilo vai corroendo a sua casa, de repente o chão cede, a casa é derrubada ali, enfim, e vem aquele cheiro horrível. Por quê? Porque você não sabia que estava ali no inconsciente. O que que é melhor? Não é melhor, de repente, você começa a ver, né, que está saindo ali aquele vazamento e você fala, poxa, tem um vazamento aqui, tem um problema aqui, vamos resolver. Né? Mesmo que seja incômodo, porque se ele existe, a gente tem que lidar com ele. Né? Então, Mercúrio em quadratura com Plutão, para a galera que está fazendo terapia, autoconhecimento, quem quiser, vem fazer uma terapia astrológica aqui comigo, a gente olha o seu mapa e através do seu mapa a gente vai mergulhando aí cada vez mais na sua vida, né, para a gente poder entender esse desenvolvimento. Mercúrio em quadratura com Plutão também, cuidado com a comunicação, ela pode estar intensificada e também pode ser um pouco destrutiva.
né? É um momento muito importante para a gente saber daquele, lembrar, né, daquele ditado que diz, né, que tem duas coisas que não voltam, né, uma flecha lançada e uma palavra falada. Então, dependendo do que você falar aqui, né, lembra que a gente já tem um Marte em quadratura com Júpiter, pode deflagrar conflitos. Né, de repente você falou alguma coisa, feriu muito outra pessoa, atingiu muito outra pessoa, e aí ela vem com tudo atacando. Pode ser o contrário, alguém fala alguma coisa para você, você vai com tudo atacando. Então é um momento que a gente tem que ter mais presença com a comunicação, mais cuidado com a comunicação. Mas também é um momento muito legal para encarar os medos, encarar os traumas, encarar as dores, especialmente, né, no caso o Mercúrio está em touro, ligados à questão financeira, por exemplo. Né? Então, questões de dinheiro, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que, que eu estou sempre devendo? Por que, que tem algum problema nessa questão, né? Da área da prosperidade do dinheiro? A gente pode ter um convite aqui a mergulhar nas profundezas para poder curar isso. Né? Inclusive, talvez eu fale sobre isso lá no Instagram ao longo dessa semana, né? Dando dica de cristal e de óleo essencial. Então, para quem não sabe, eu também tenho um curso de cristais aqui embaixo, você acessa ele. E também eu trabalho com os óleos essenciais. Se você quiser saber como entrar nesse mundo, comprar com desconto, ter o meu apoio, também me chama. Tem um grupo de óleos essenciais aqui. Então, essas ferramentas, né, ajudam a gente nesse momento. A gente pode utilizar algum cristal, algum óleo essencial para fazer esse mergulho. Falarei sobre isso ao longo da semana no meu Instagram. Porque veja, se você está aqui, acompanha no Instagram, por quê? Porque eu vou compartilhando vídeos. Inclusive, eu sei que dá para fazer isso, eu quero dar um jeito de o que eu colocar nos stories, eu colocar aqui nos shorts. Porque eu sei que tem gente que vai falar, não gosto do Instagram, não tenho Instagram. Tudo bem, tudo bem. Eu quero estar o máximo presente possível. Então, eu vou ver, eu preciso criar essa disciplina, porque agora eu não alimento muito shorts, né? Mas de repente o que eu colocar lá no Instagram em stories eu vou colocar em shorts. Mas se você seguir lá, né? De repente é um canal que você já gosta, já utiliza, vai lá para você ver. Também nesse mesmo dia, olha só, dia 5, Mercúrio faz bons aspectos com cabeça e cauda do dragão, os nodos lunares, né, no do norte, no do sul. E aí é muito interessante porque vem a nossa mente, vem a nossa consciência, a gente pode conversar sobre, podemos falar sobre a nossa correção de alma. E aí eu já deixo aí o convite, né? Comenta aqui se você sabe a sua cabeça do dragão. A minha é no signo de Gêmeos, por isso que eu estou aqui falando. Né? Eu sou uma pessoa muito introvertida, eu sou uma pessoa mais quieta, né? Eu sou muito silencioso, enfim. E só que eu tenho como missão, eu tenho minha cabeça do dragão aí para Gêmeos, casa 3, comunicar um conhecimento, comunicar ali aquilo que eu gosto de estudar, por mais que seja um esforço, né? Então pode não parecer, às vezes pode falar, não, é tranquilo, não, para mim é um esforço, tá aqui, eu consegui falar, né? Eu consegui trazer esse conteúdo para vocês, mas é minha cabeça do dragão, então eu estou cada vez mais indo para ela. Então aqui é um momento, né, nessa semana, onde a gente pode ter essa consciência. Será que estamos indo em direção à nossa correção de alma? O que, que falta para isso? Né? O que, que tem que vir à nossa mente para a gente poder falar, não, eu preciso mudar tais coisas para poder seguir esse caminho? Eu, por exemplo, tive que mudar realmente o meu movimento, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, com tecnologia, era muito confortável de uma determinada forma, só olhei aqui se eu não coloquei mudo no microfone, era muito confortável, mas né, não era o caminho da minha missão. E aí, novamente, se você não sabe sua cabeça e cauda do dragão, vem fazer o mapa, que a gente mergulha nisso e vai entender como é que é o seu caminho. Dia 6 é o momento que Plutão fica retrógrado. Pelo que eu estou vendo aqui, vai ser praticamente meio-dia e meia, né? Plutão fica retrógrado. Se você gosta de conexões aí, de ter consciência, né? Fazer rituais, enfim, pode ser legal você no dia 6 aqui parar um pouquinho, né? Respirar. Novamente, eu gosto de coisas simples, né? Você não precisa fazer aquele ritual todo elaborado. Você pode simplesmente parar um pouquinho, respirar, se conectar mentalmente com aquilo, com o arquétipo que a gente está falando. Então aqui. O Plutão, ele estaciona para iniciar a retrogradação. Plutão é um planeta muito lento, né? Ele é um planeta geracional, então alguns astrólogos não utilizam, né? Quem segue só na linha clássica não utiliza Urano, Netuno e Plutão. Alguns utilizam com algumas ressalvas, eu utilizo sim, e gosto, né, dentro da psicologia analítica, dentro da astrologia que é ligada à psicologia profunda, né, então astrologia humanista, astrologia evolutiva, a gente usa muito, mas é fato que, por ser um planeta geracional e muito lento, que é aquele planeta que, por exemplo, é uma geração inteira que tem ele no mesmo signo, ele afeta a gente de forma muito pontual. Né? Ele vai afetando o coletivo, obviamente, então o coletivo vai sentindo mais esses momentos aqui de retrogradação, mas a gente vai sentir principalmente se tivermos planetas que estão na mira dessa energia.
Ó, o Plutão ele vai retrogradar no grau 5,30 de Aquário. Se eu não me engano, ele vai até o grau 3. Ele vai andar mais ou menos uns 2 graus ali. Então, se você pode comentar aqui também para a gente saber, se você tem algum planeta próximo desses graus ali de Aquário, por exemplo, o meu Mercúrio, ele está quase sentindo, né? Eu tenho Mercúrio a 8 graus de Aquário. Mas se você tem algum planeta no grau 4 de Aquário, no grau 3 de Aquário, né, então você provavelmente vai sentir muito mais essa retrogradação, porque significa que Plutão está fazendo um trabalho na sua vida. E como que você vai saber isso? Novamente, você tem que fazer o seu mapa. Por quê? Porque aí você olha e fala, ó, o planeta Plutão, ele está tocando a minha Lua. Então ele está convidando a transformações profundas no meu emocional. Imagina que você tem um Marte no início de Aquário, Plutão tocando o seu Marte. Ele está convidando a transformações profundas na sua ação, na sua energia, na sua libido, né? E assim por diante. Então, se você tem alguma coisa sendo tocada, né, por esse grau de Aquário, pode ser um momento bem relevante. Pessoas também podem ter o ascendente no início de Aquário. Imagina, você tem o ascendente ali no grau 5 de Aquário. Você está com Plutão ali no seu ascendente, mexendo e pedindo uma transformação profunda, até na sua aparência, em como você vai para o mundo. Então, novamente, a gente tem que olhar o mapa para poder ter a riqueza da astrologia. Mas saiba então que Plutão vai retrogradar. Se você tem um conhecimento do seu mapa, vê se você tem alguma coisa aqui no início de Aquário. Por oposição, também no início de Leão, né, se você tiver algum planeta ali no início de Leão, você pode sentir bastante. Até porque o que, que acontece, né? Significa que o Plutão ele está ficando um tempo a mais e está se mexendo e está se balizando ali em cima dessa energia. E se você tem planetas também no início de Touro e Escorpião, por quê? Porque aí significa que você está passando por uma quadratura. Eu, por exemplo, tenho Plutão a 2 graus de Escorpião. Então, o Plutão não volta mais a fazer uma quadratura exata, né, com o meu Plutão, mas ele volta a se aproximar de uma quadratura exata. Né? Então, ele não volta até o grau 2, mas ele volta ali muito perto. Então, eu sei que eu mesmo, né, vou ter que passar por algumas transformações profundas e toda uma geração, né, se você tiver ali por volta da minha idade, 42 anos mais ou menos, você vai ter aí o Plutão, mais ou menos nessa faixa início de Escorpião, você está comigo nessa transformação. Bom, então veja, né? Para algumas pessoas será mais relevante, para outras menos, depende do seu mapa natal. Nesse mesmo dia, olha que interessante, a Vênus faz uma oposição a Lilith. Então a gente tem aí um momento de talvez alguns conflitos envolvendo o relacionamento, né, principalmente envolvendo aquela questão de conflitos mesmo de autoridade no relacionamento, né, um quer mandar no outro, né, algumas feridas, algumas dores que podem ter, né, que a gente pode ter aí alguma ferida do passado que influencia a questão do relacionamento, questões envolvendo sexualidade, né, porque Lilith também vai falar muito do tema sexualidade, o Marte fala sobre sexualidade, está sendo exacerbado aqui para o Júpiter, o Mercúrio está aqui tocando Plutão, que também fala de sexualidade, então esse é um tema importante, eu também trabalho com o Tantra, né, e esse tema pode vir à tona. Às vezes o relacionamento não está muito legal porque não está tendo uma conexão sexual, a sexualidade não está fluindo bem, pode ser um tema a ser comentado, a ser trabalhado nessa semana. Olha para isso então, né? E aí a gente tem no dia 7 não tem movimentos, como vocês podem ver aqui. Teremos só os movimentos da Lua, que eu falarei no astral do dia. Dia 8 temos também uma mudança que a Lua entra em Aquário e ela vai fazer os aspectos, né? Que eu falarei no astral do dia. Inclusive, a gente já vê que quando ela entrar em Aquário, ela vai falar com quem? Com o Plutão, que acabou de retrogradar. Então veja aqui, Plutão retrograda no dia 6 e já no dia 8 a Lua entra em Aquário. Quando a Lua entrar em Aquário, como o Plutão está no início de Aquário, já temos essa conexão. Então, e justamente, ó, muito próximo da Vênus oposição a Lilith. Então essas questões podem vir à tona, inclusive vou postar sobre esse tema, né, sexualidade lá no meu Instagram. Aí uma coisa que não dá para colocar no shorts. Aí não sei, acho que no YouTube não fica legal aqui, né? Mas no shorts do no stories do Instagram, como eu leio muito, eu adoro ler, eu acordo de manhã, já saio lendo um monte de livro, vira e mexe eu tiro foto de alguns trechos, compartilho ali, comento alguma coisa. E aí eu vou comentar sobre isso com certeza, porque tem vários livros que eu estou lendo sobre esse tema. Então aí acompanha lá no Instagram para você ler. Olha que interessante, você vai estar lendo a seleção da seleção de alguns livros, enfim, um trechinho ali para você refletir, vale a pena você acompanhar. No dia 9 temos então a lua minguante em Aquário, que acontece no grau 19 de Aquário. E a lua minguante é sempre aquele convite, né? Desacelerar, olhar para dentro, buscar trazer a sabedoria do ciclo que está terminando. Né? Então a gente vai terminando mais um ciclo lunar. O que a gente tem que parar, pensar, refletir? A lua minguante é sempre aquela lembrança
que não dá para a gente ficar correndo, correndo, correndo e nunca parar para, né, respirar, refletir e ver para onde a gente está indo. Né? Então, imagina se você está correndo, 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 mas está indo para o lugar errado. Né? Então a lua minguante é sempre um convite, a gente já vai ver que vai ser no fim de semana, né? Então teremos aí uma lua minguante para o nosso fim de semana, e aí a gente está convidados ao quê? A gente está convidado a desacelerar, olhar para dentro, né? Ver o que que a gente aprendeu nesse ciclo. Claro que eu falarei no fim de semana também tem astral do dia, né? E aí tá esse negocinho aqui em cima que eu não estou conseguindo ver. Ah, novamente, eu preciso me. Ah, saiu essa bolinha. Eu preciso me organizar aqui para ver como que eu vou gravar direitinho esses vídeos aqui, compartilhando as coisas e assim por diante. Bom, então no dia 9 é a lua minguante, que é num sábado, né? No dia 10, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a lua entrando no signo de Peixes. Então, é um lua minguante no signo de Peixes no domingo. Né, no domingo, deixa eu até confirmar se é domingo mesmo, dia 10 é domingo, né? Só para ver se está tudo certinho. E aí teremos aquele domingo gostoso, né? Pisciano, lua minguante. Pelo menos aqui, né, em Mariporã, São Paulo, veio um frio violento. Então, assim, parece que o outono realmente chegou. Então a gente tem aí, de repente, até aquele convite, né, para ficar mais em casa, ficar mais aconchegante ali, se interiorizar mais. Né? A Lua em Peixes, ela convida muito a essa busca interior, esse contato com a espiritualidade. E olha que interessante, a gente vai ter o Sol fazendo um sextil com Júpiter nesse domingo, né, que ele acontece de forma exata no domingo, mas ele vai permeando aqui, ó. No finalzinho da semana já tem essa marca aqui do Sol em sexto com Júpiter. E Júpiter fala sobre sabedoria. Né? Aqui já estamos falando, enquanto aqui é um aspecto desafiador, né? A quadratura, chamada square em inglês, aqui o sexto já é um aspecto fluente. Eles estão falando línguas parecidas, eles se complementam. Então, o Sol no signo de Touro e o Júpiter no signo de Câncer. Então a gente tem uma energia muito legal, onde a água de câncer fertiliza, né, a terra de touro. Então é um aspecto muito legal, principalmente para alimentar nossos sonhos, as questões materiais, novamente questões financeiras, né? A gente pode, né, quanto que você quer ganhar, quanto que você quer para sua liberdade financeira, né? Como a gente pode ter uma carga de otimismo, né, de acreditar na vida, de fé, através da energia de Júpiter. E a Lua em Peixes convida mais ainda, né? Porque o signo de Peixes é regido por Júpiter na astrologia tradicional. Então eu vejo aqui que a gente vai ter um fim de semana bem gostosinho, né, bem aconchegante astrologicamente falando, para a gente fazer o mergulho. Claro que depois eu vou falar sobre os aspectos da Lua, né, que ela vai fazendo no fim de semana, e isso novamente eu faço no astral do dia. Então você acompanha no astral do dia, porque todo dia eu estou trazendo. Inclusive eu vou ver como é que eu vou fazer, porque hoje como é que eu faço, né? Eu gravo o astral do dia, ponho lá no Spotify e o YouTube importa, né, como podcast. Mas eu estou percebendo, eu não sei que bug que é esse, é um erro, um bug, não sei, que o YouTube começa a colocar o astral do dia como privado. Aí muita gente não vê, e eu não sei, eu não posso ficar toda hora entrando e modificando isso. Eu acho que está rolando algum conflito, algum bug disso daí, então eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu continuo fazendo o astral do dia no YouTube, mas posto separadamente, enfim, vamos ver como é que vai ser. Estou reformando tudo, o Urano entrou em Gêmeos, né? Então na casa 3 estou reformando tudo aqui. Inclusive, virar o vídeo essa semana do Urano em Gêmeos, né? Eu estou um pouco atrasado, mas teremos tempo aí para trabalhar Urano em Gêmeos. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso resumão da semana. Lembra, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu hype, né, que é legal. Compartilha com outras pessoas. Quanto mais eu vejo comentário ali, curtindo, mais eu tenho vontade de vir fazer vídeos. Quem sabe até, já que eu estou nessa vontade de fazer crescer o YouTube, né, de repente colocar até 2 vídeos por dia, trazendo outros temas, cristais, os óleos essenciais e várias coisas que eu posso trazer aqui. Então, faça aí o seu comentário, deixa seu like, hypa, que ajuda bastante aqui o canal e a gente tem uma troca bem rica. Quer saber sobre atendimento? Também tem aqui embaixo. A gente pode fazer esse trabalho aproximado e olhar o seu mapa e mergulhar nesse autoconhecimento. E também aqui abaixo tem cursos e coisas que a gente está fazendo ao longo do tempo, que depois eu vou fazer também uns conteúdos para trazer aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.